Simpósio de Estudos e Práticas Espíritas de Pernambuco. Evento esse está sendo promovido pelo Centro Espírita Seara de Deus, lá do Janga, e outras instituições parceiras. E agora, compondo a mesa de trabalho desse nosso quarto módulo deste sábado, convidamos inicialmente Joselma Coelho para fazer a coordenação desse trabalho. Ela que é a coordenadora dessa produção da Pomada Vovô Pedro em todo o Brasil, que hoje está exclusivamente nossa, durante todo o dia. Vamos convidar agora o conferencista da tarde de hoje, de Kardec a Chico Xavier, a importância de André Luiz na construção do paradigma médico espírita, Dr. Décio Iandoli, de São Paulo. Joselma, é com você, querida. Então, gente, esse nosso jovem aqui, no dia que eu conheci, eu aprendi a valorizá-lo, a respeitá-lo tanto, que eu passei a orar por ele sempre, pelo carinho com que ele trata a sua profissão e com que trata todo o assunto da ciência à luz da doutrina espírita. Dr. Décio, eu dizia que eu aprendi a conhecê-lo, foi num dia em que estávamos num determinado local, um grupo trabalhando, e houve uma confusão com o voo dele. Eu só ouvia Dr. Décio falar assim: mas eu tenho uma cirurgia amanhã às 7 horas. Mas eu tenho uma cirurgia amanhã às 7 horas. Eu preciso estar em São Paulo amanhã às 7 horas. A gente via a ansiedade dele, mas não a ansiedade meramente interesseira, mas a ansiedade de responsabilidade com o paciente que o aguardava às 7 horas da manhã do dia seguinte. Mas ao mesmo tempo eu registrei a educação do espírito, que não brigou, que não xingou, que não chorou, que não esperneou, mas falava como se aquela fala pudesse convencer as pessoas. Mas eu preciso estar amanhã às 7 horas. E eu quase que perdi o avião de aflição tentando apoiá-lo. E ele ainda teve condição de me dizer: vá, Joselma, senão você também perde o avião. Vá, deixa que eu resolvo o problema. Então, essas pequenas situações vão nos revelando o caráter de compromisso, de responsabilidade da pessoa, sem falar no que eu tinha ouvido e que ele me encantou. Dr. Décio Iandoli Júnior, ele é professor titular da cadeira de Fisiologia da Universidade Santa Cecília, nas faculdades de Fisioterapia e Farmacologia Lusíada, ambas de Santos, São Paulo. Escritor dos livros Fisiologia Transdimensional, expositor espírita. O Dr. Décio Iandoli é vice-presidente da Associação Médico Espírita de Santos, professor titular da cadeira de Fisiologia da Universidade Santa Cecília, já foi dito na Fisioterapia e Farmacologia, mas também na Faculdade de Biologia. Ele foi professor adjunto do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da Fundação Lusíada, ambas de Santos. Vocês veem que é novo, mas já estudou até. Mas não estudou só ciência, estudou muito doutrina espírita. Deus te abençoe, filho. Vai lá. Você falar em último lugar, tem um lado bom e um lado ruim, né? Como tudo na vida. O lado bom é que já está todo mundo feliz, porque ouviu um exímio orador, que é o Alberto Almeida, que transmite amor quando fala, tem uma memória fenomenal, né? O dia que eu consegui recitar aquele poema que ele recitou de cabeça, é a glória, eu posso desencarnar feliz. Conhecimento do Cajazeiras, que é a pessoa que eu acho que mais conhece de bioética, um número enorme de livros, e a força da palavra da doutora Marlene. Então já está todo mundo feliz, qualquer coisa que eu fizer está bom. Então esse é o lado bom. O lado ruim é você, né, sentir a responsabilidade. Eu vou fazer uma palestra que é a primeira vez aqui, e nada
Pelas minhas contas rápidas aqui, são 2.400 pessoas, não é isso? Então, realmente é uma coisa assim, bem tranquilizante. Mas a gente vai tentar passar alguma informação para vocês. Bom, a bibliografia espírita, eu não sei se vocês já se deram conta disso. Eu falei isso uma vez num lugar, foi mal interpretado, mas eu nasci em família católica, todo mundo em casa católica, eu sou o único espírita, né? E eu aprendi lá que tinha o Velho Testamento e o Novo Testamento. São duas partes que ensinam, né, para o católico o ensinamento de Jesus. No Espiritismo a gente também tem duas partes. A primeira foi escrita por Allan Kardec. E ele estabeleceu uma doutrina de tríplice aspecto indissociável: moral, filosófico e científico. Muitos espíritas não se dão conta disso, mas é bastante compreensível, porque é um conceito tão avançado que até nós espíritas temos dificuldade de entender. Tem alguns que falam que espiritismo não é religião. Tem outros que falam que é e que não tem nada a ver com ciência. Nenhum deles sabe o que é espiritismo. O espiritismo tem os três aspectos. Mesmo que você seja mais afeito a um deles, mesmo que o lugar onde você trabalhe, o centro espírita onde você trabalha, precisa mais de um do que do outro, eles estão ali presentes o tempo inteiro. E o Kardec, ele deixou isso bastante claro, não é? Depois dele, a segunda parte foi quando este espírito reencarnou, Chico Xavier, e escreveu o que eu considero a complementação e a atualização do conhecimento espírita. Porque ele falou da mesma moral, da mesma filosofia e da mesma ciência, só que contextualizando isso para a nossa realidade contemporânea. E ele não só fez isso, como ele atualizou mesmo, confirmou e ampliou o conteúdo que já tinha sido colocado, né? Eu vejo alguns confrades espíritas falando que o espiritismo precisa ser atualizado. Eu costumo dizer que quem precisa se atualizar são esses confrades. Porque o dia que ele conseguir ler um livro de André Luiz inteiro, eu vou citar, para ser bem malvado, Evolução em Dois Mundos. O dia que ele conseguir me explicar tudo que está escrito ali, da primeira até a última página, ele pode dizer que o espiritismo precisa ser atualizado. E fora ali, a gente ainda tem outros livros. E a quantidade de informações científicas ali é escandalosa. E a gente não faz nem ideia do que tem ali escrito. E algumas coisas que se achavam que eram bobagens, hoje nós temos confirmados pela ciência que são verdades. Então eu acho que existem coisas que precisam ser vistas ainda, né? Então o André Luiz, ele trouxe uma quantidade de informações muito grande. Não só ele, o Emmanuel também. Mas o fato do André ser um conhecedor, ser médico na sua última encarnação, e ele ser conhecedor da profissão, ele tinha uma visão mais ligada à questão médica. E ele trouxe uma quantidade muito grande de informações. O que a gente está tentando aqui trazer para vocês é uma amostra grátis das coisas que a gente conseguiu identificar na obra de André Luiz e que foram confirmadas pela ciência meio século depois. Algumas das coisas que estão ali ainda não foram confirmadas, e outras já. E algumas coisas que estão lá, a ciência negou durante um tempo e agora está confirmando. Então eu acho que a gente tem que começar a prestar atenção no que está escrito ali, porque aquilo está tão à frente que a gente não consegue entender e fica achando que precisa atualizar. Então foram 28 livros, não é? Com uma quantidade gigantesca de informações e que são a atualização do Espiritismo. E nós, espíritas, precisamos nos atualizar, não é? 439 volumes, que foi o que o Chico produziu, não é? Com os três aspectos, mas Emmanuel e André Luiz, principalmente, colocaram esses aspectos de uma maneira importante. André Luiz foi este conteúdo, né? São 28 livros, trazendo a complementação e antecipando os conhecimentos. André Luiz. Agora sim, eu vou começar pedindo a ajuda do Homer Simpson para a gente falar sobre evolução. Pode passar para mim? O clipezinho?
Hey. What took you so long? Esse processo evolutivo, ele parece uma coisa tão simples e tão bem conhecida, mas é tão polêmica e tão discutida, né? Tudo começou com Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck foi o primeiro a contrariar a teoria do criativismo. Criativismo é aquela teoria, apesar de a gente ter ouvido algumas bobagens a respeito disso na mídia, é aquela teoria que diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, que nós já fomos criados do jeito que nós somos, que nós não evoluímos, pelo menos não biologicamente. E que temos, desde que o mundo foi criado por Deus, tudo é da mesma maneira. E o Lamarck, ele observou algumas coisas importantes. Ele observou que existem adaptações do animal ao meio que são tão precisas que não poderiam ocorrer ao acaso. E o grande exemplo do Lamarck é o exemplo das girafas, né? A girafa é o seguinte, como é que vocês já viram girafa de perto? E não é só ela ter um pescoço comprido. O fato dela ter um pescoço comprido, ela tem uma carótida gigantesca. E a observação de Lamarck era o seguinte, o animal desenvolve as suas características de acordo com a necessidade do meio. Ele usava o aforisma de um outro biólogo chamado Diderot, que a função faz a forma. O problema de Lamarck é que os estudiosos descobriram que as alterações fenotípicas não são transmitidas geneticamente. Vou explicar. Quando você nasce, você tem a sua forma, as suas características, mas essas características vão mudando com o meio onde você vive. Então você pode nascer bem loirinho, de pele bem clarinha, mas se você morar no Nordeste, você vai tomar sol. Mesmo que você fique sem tomar sol, você nunca mais vai ser branquinho. A sua pele vai ter uma cor diferente. Só que quando você tiver um filho, se você casar e tiver um filho com uma mulher da mesma característica racial que você, o seu filho vai nascer loirinho e branquinho. Ou seja, as mudanças na sua característica física não são passadas geneticamente, né? Então, ele imaginou, Lamarck, que a girafa ela precisava alcançar as folhas das árvores para poder comer e não precisar disputar o alimento com os animais que estavam embaixo. E de tanto ela tentar esticar o pescoço dela, ela acabou ficando com o pescoço mais comprido. Quando ela teve um filhinho, o filhinho nasceu já com o pescoço mais comprido. Isso foi negado pela genética há um bom tempo. Hoje está voltando, porque hoje a gente sabe que alterações epigenéticas, ou seja, você não muda os seus genes, mas você muda a expressividade gênica. Você muda como eles vão reagir. Se eles vão funcionar ou se eles não vão e qual o grau de funcionamento que eles vão ter. Isso você decide, você escolhe. Isso tem uma influência do meio e é transmitido para os seus filhos, para a sua prole. Então você veja que Lamarck estava certo na observação e em boa parte estava certo na explicação. Só que só hoje, eu estou falando hoje de 2007 para cá, é que isso está sendo admitido no âmbito acadêmico. De qualquer jeito, tiraram Lamarck da jogada, abandonaram Lamarck, né? Aí veio o Darwin. E junto com Darwin, vamos fazer justiça a Alfred Russel Wallace, que era espírita. E o Wallace, ele desenvolveu a mesma teoria que o Darwin, e os dois levaram no mesmo simpósio de ciência em Londres, no mesmo dia para apresentar o mesmo trabalho. E quando eles descobriram que o trabalho era igual, o Wallace deixou o Darwin apresentar o trabalho. O que eles falavam lá? O que eles estavam dizendo? Que existia uma prova. Quando aparecia uma característica no animal, esse animal ele ia viver naquele ambiente. Se aquela característica fosse favorável, ele ia se dar bem. Então ele ia ser mais forte e ia deixar o maior número de descendentes. E aquela característica ia passar para os descendentes e ia permanecer. Se a característica era uma característica ruim para o ambiente onde ele vive, ele ia ser fraco, ia ter poucos descendentes, aquela característica ia desaparecer. Isso é uma verdade, não é? Apesar de que a característica muda muito. Se você tem um urso, não é? Vamos usar o exemplo de um cachorro. Se você tem um cachorro peludo, né? Um husky siberiano, e ele vive lá
Na Groenlândia, ele está se dando bem. Se você puser um pincher lá na Groenlândia, ele não vai ser muito feliz, não é? Porque é pelado, vai ter frio. Agora, se você trouxer para os trópicos, o pincher é mais feliz do que o husky. Porque o husky tem aquele pelo enorme e aqui faz 30, 40 graus todo dia. Não é? Então, a característica ela pode ser positiva ou negativa dependendo do meio. E aí, isso é transmitido. Apesar de muita gente falar que é bobagem e tal, não é bobagem. Muito pelo contrário, quanto mais a gente aprende de genética, mais a gente vê que eles estavam certos. Porque os pacotes de genes que aparecem, determinando características, eles vão sendo repetidos nas linhagens filogenéticas seguintes. Então, por exemplo, o pacote de genes que tem a tecnologia de produzir osso, ele é o mesmo desde o primeiro vertebrado até o ser humano. Tanto que a maior parte dos nossos genes, do genoma humano, são replays, são cópias dos genes das bactérias e dos animais inferiores. Isso o André Luiz chamou de consciência fragmentária. Consciência fragmentária. Você vai aprendendo e vai construindo como se fosse um mosaico, você vai construindo aquela sabedoria. Uma coisa que é muito errada, as pessoas dizerem que Darwin disse que nós viemos do macaco. Isso é um absurdo. Nós viemos de um mesmo ancestral e não do macaco. Se nós tivéssemos vindo do macaco, o macaco não existiria, porque ele teria desaparecido para a gente aparecer. Então ele disse da evolução das espécies, e isso é uma coisa que está em perfeito acordo com a biologia, com a genética e com a filosofia espírita. Depois vieram os neodarwinistas, pode passar? Dr. Richard Dawkins, que ele declarou guerra a Deus, não sei se vocês estão a par disso, os livros dele. Se você lê o livro dele, ele é extremamente inteligente, extremamente perspicaz. Ele não é contra Deus, ele é contra a religião. Então, de certa maneira, ele tem alguma razão. Mas o que ele falava? Ele é o símbolo dos neodarwinistas. Os neodarwinistas falam o seguinte, que aquilo que o Darwin falava é verdade e que as modificações, as novas características que apareciam nos animais, elas viriam por mutação genética. Só que eles falam que também é verdade, só que eles falam que as mutações genéticas ocorreriam por acaso, como se fosse uma loteria. Então eles colocam o acaso como causa das mutações genéticas. E isso a doutora Marlene já mostrou, pelo trabalho dos irmãos Bogdanov, pelo trabalho do Dr. Michael Behe, que isso é mentira, que isso é uma impossibilidade matemática que isso tenha acontecido. E se você for parar para pensar, o tempo que nós temos da vida no planeta e o grau de complexidade que essa vida tem aqui, seria impossível que isso tivesse ocorrido por acaso. Aliás, o acaso gera caos, não gera ordem. Aí depois veio o Dr. Michael Behe, pode passar? Com o seu livro A Caixa Preta de Darwin. É muito legal esse livro, pode todo mundo ler, ele é bioquímico, e ele colocou um negócio legal, assim, olha, quando tiver um quadradinho no topo da página, se você não for da área da ciência, se você não for da área da saúde, você pode pular, que é a parte que ele está mostrando cientificamente que o que ele está falando é verdade. Se a partir do princípio que ele não é mentiroso, dá para você ler o resto do livro e se sentir bastante satisfeito. E o que ele diz lá? Ele diz que a vida, há uma origem planejada da vida. Só que ele não cita o planejador, ele não fala quem é. Na minha forma de ver, quando eu li o livro, eu vi nitidamente que quem é o planejador é o Espírito. Não é nem Deus, porque para mim Deus é a causa primária de todas as coisas, não a causa imediata. A causa imediata do seu corpo é o seu espírito. Então, você é o co-criador menor do universo. E você é capaz de materializar esse corpo. E foi o que você fez, já várias vezes. Essa é uma das vezes que você fez isso. Então, o Dr. Michael Behe traz uma nova consciência para a evolução, de algo que existe e que complementa esses estudos. Então, o Michael Behe, ele não negou o Darwin, o Wallace. Ele não falou que os neodarwinistas estavam errados, a não ser no ponto em que eles citam o acaso como evolução. Muito bem, se você colocar a reencarnação nessa conversa, então você consegue fechar tudo, porque o Darwin, ele nunca disse que ele explicou tudo. Aliás, no livro dele, ele diz que tinham coisas que não podiam ser explicadas, e o Michael Behe cita essas coisas, o que ele chama de situações de complexidade irredutível. Por exemplo, o olho humano, a cascata da coagulação, o sistema complemento. A cascata da coagulação, se você tirar um único fator, nada funciona. É o que acontece com o hemofílico.
Você tirar o fator 8, fator 9, fator 7, acabou. A cascata não funciona, já não coagula. Como é que um animal ia desenvolver uma proteína, para depois desenvolver a outra, e a outra, e a outra, e a outra, para depois juntar todas as 14 para dar certo? Quer dizer, não existe essa possibilidade. Então elas tinham que aparecer juntas. Então onde é que aconteceu essa evolução? Como é que o animal aprendeu a coagular o sangue? Na evolução do princípio inteligente, do metasistema, do espírito para nós espíritas. Né? Eu fico usando esses sinônimos porque, assim, quando eu vou falar na faculdade, eu uso essas palavras. Campo bioplasmático, campo morfogenético, né? Metasistema, eles aceitam. Se eu falar espírito, perispírito, eu falo, já vem esse cara querer doutrinar a gente aqui. Então eu uso a nomenclatura que mais agrada aos ouvintes, mas é a mesma coisa. Né? Então, se você colocar a reencarnação, você vai entender que a girafinha, quando ela tentou alcançar a árvore e ela esticou o pescoço dela um pouquinho, o filhote dela nasce com o mesmo pescoço antigo, pequeno. Mas quando ela reencarnar, ela já reencarna com um pescocinho maior. Então a neta dela já vai ter um pescoço maior. E assim por diante. Né? Não sei se vocês já ouviram falar disso, esse conceito, evolução em 2 mundos. Já ouviram isso? Esse é um primeiro aspecto que André Luiz coloca nesse livro de maneira primordial. O segundo é o pensamento. Bom, o André diz que matéria é energia. Quem disse isso também foi um tal de Albert Einstein. O Albert Einstein fez uma fórmula mágica em que M é igual a E vezes... E é igual a M vezes C ao quadrado. Todo mundo já viu essa fórmula, é até marca de jeans, né? Mas você parou para pensar que ele colocou o E, que é energia, antes de um lado do símbolo do igual. E do outro lado, ele colocou o M, que é massa. Ele disse lá que matéria é energia. E o que diferencia as duas é a velocidade da luz ao quadrado. Né? Então, Albert Einstein diz que matéria é energia. E o André Luiz também fala. Aliás, saiu um trabalho em 1975 dizendo que a matéria é a luz capturada pela gravidade. É a luz coagulada de André Luiz. Só que o André falou isso em 1957 e o trabalho é de 75. Né? Então, outro aspecto que eu coloco para vocês, que o André fala, e que se eu falar hoje para um físico ele vai dar risada de você, é que o elétron é divisível, é dissociável. Ninguém fala isso. Mas houve um tempo em que eles achavam que o átomo era indivisível. Não é verdade? Então, se o André acertou até aqui, por que eu vou achar que ele vai errar daqui para frente? Então, eu acredito como hipótese científica. E ele diz que o pensamento é matéria supraluminal, matéria que vibra a uma velocidade maior que a velocidade da luz. E aí vem um matemático, um físico americano, Dr. William Tyler, e publica um trabalho chamado Modelo Tyler-Einstein do espaço-tempo positivo-negativo. Antes que vocês desistam, em cima da fórmula está a teoria do Einstein, está vendo? E igual a mc ao quadrado, está dando para ver? Em cima. Embaixo tem raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado dividido por c ao quadrado. Bom, o c é a velocidade da luz e o v é a velocidade da partícula que você vai estudar. Essa parte de baixo da fórmula é a constante de proporcionalidade de Lorentz. Chique, né? No último. Então, para que serve isso? Bom, serve para contextualizar as coisas. Se eu quiser saber o que acontece com uma partícula, dependendo da velocidade que ela tiver, eu vou botar ela nessa fórmula aqui e vou conseguir entender. Então vai acontecer o seguinte, olha. Quando eu tenho uma partícula com velocidade 0, ela tem energia 0. Se eu vou acelerando ela vai ganhando velocidade, vai ganhando energia. Quando ela chega perto da velocidade da luz, ela tende a uma paralela. Tanto o Albert Einstein como os físicos, de uma maneira geral, acreditam que é impossível acelerar uma partícula além da velocidade da luz, que é a velocidade máxima permitida. Não é? Bom, velocidade máxima permitida nas estradas é 80 km por hora e a gente sabe muito bem que ninguém anda a 80, só quando está perto do radar. Não é? Pois bem, alguém chegou a pensar nessa possibilidade. Quem pensou nisso foi um cara que disse o seguinte, olha, se a velocidade da partícula vai aumentando, chegando perto da velocidade da luz, tudo bem. Mas se ela passar a velocidade da luz, vai dar raiz quadrada de um número negativo, que é um número imaginário. Não é admissível. Só que aí veio esse cara aqui, o Charles Moses,
E ele disse assim, vamos batizar isso aqui de hipernúmeros e vamos ver o que acontece, não é? Esse estudo dele é um estudo que não é uma coisa assim, não serve para nada. Muitos cálculos de física quântica e de eletromagnetismo são feitos a partir dessa forma. Então, é uma forma que já tem aplicabilidade prática, não é? Vamos lá. Bom, aqui é aquele gráfico que a gente tinha lá, ó, velocidade zero, energia zero. E aqui nessa linha aqui, a velocidade da luz, vai para o mais infinito, não é? Bom, se eu continuar acelerando essa partícula, o que vai acontecer? Vai dar uma imagem espelho aqui. Vai acontecer que ela vai sair com massa negativa. Massa negativa, como é que pode ser? Nesse plano que a gente está, não pode. Mas num outro plano, numa outra dimensão, será que não pode? Então, ia acontecer mais ou menos o seguinte. Deixa eu tentar explicar para vocês. Vamos imaginar que eu sou uma partícula, vocês são os observadores. Eu saí da televisão. Então, eu estou aqui é energia zero, velocidade zero. Eu sou visível, eu sou matéria. Eu vou começar a acelerar o meu corpo. Vou acelerar. Eu vou deixar de ser matéria sólida para ser líquida. Vou deixar de ser líquida para ser gasosa. Vou deixar de ser gás para ser onda. Vou deixar de ser onda para ser luz. Eu não vou chegar lá que não vai dar tempo. Mas se eu continuar indo, vocês estão me olhando, eu sou luz aqui, daqui a pouco eu vou passar a velocidade da luz, vocês não vão mais me ver. Eu vou desaparecer. Agora, se tiver alguém do lado de lá da parede, eu vou aparecer lá para ele, como matéria. Deu para entender? Então, eu só fiz o seguinte, eu coloquei aqui plano físico, passa, e aqui plano espiritual. Pronto. Adaptei o Dr. William Tyler e coloquei no meu livro a Fisiologia Transdimensional. O original desse trabalho está num livro maravilhoso chamado Medicina Vibracional, do Richard Gerber. Eu recomendo também, tá certo? Então, a matéria que forma o nosso perispírito é uma matéria espaço-tempo negativa. Ela é formada pela mesma matéria que forma o seu corpo físico, só que ela vibra numa velocidade maior que a velocidade da luz. Deu para entender? Próximo. Eu vou tentar piorar ou melhorar. Porque depois do Dr. William Tyler veio a teoria das supercordas. Vocês já ouviram falar das supercordas? Bom, o átomo é o seguinte, é o núcleo e os elétrons, né, orbitando, tá certo? A gente achava que o núcleo, primeiro eu achava que o átomo era indivisível, agora a gente sabe que não. Aí o núcleo era prótons e nêutrons, né? Foi o que eu aprendi na minha época. Depois eles dividiram e descobriram outras partículas menores. E eles estavam procurando o que os físicos chamam da partícula de Deus, a partícula divina, que é a partícula inicial, que nós chamamos de fluido cósmico universal, que é a base de toda a matéria existente. Essa teoria das supercordas, ela nasceu de uma série de experimentos científicos. Aqui é que a doutora Marlene falou do CERN, vocês lembram? É um acelerador de partículas, ele só tem 27 quilômetros. 7 quilômetros de raio, ele é tão pequenininho que não cabe só na Suíça, ele pega uma parte da França. Ele é subterrâneo. E aí, o que eles fazem aqui? Eles pegam uma partícula e aceleram ela a uma velocidade incrível e fazem ela chocar com outra, para ela se desintegrar, para ela se partir. E com isso eles foram descobrindo as partículas cada vez menores. Eles descobriram um abecedário, existem partículas de todo jeito, não é? Tanto que agora, esse centro ele acabou de ser construído e ia começar suas atividades em setembro de 2007. Eles devem estar começando a fazer as primeiras pesquisas agora. Eles estão procurando uma partícula menor? Não, eles estão procurando o nada. Eles querem saber o que é que tem no meio das partículas, porque eles chegaram no fundo do poço. Albert Einstein disse que o materialismo ia terminar por falta de matéria. Pois então, não tem mais matéria para pesquisar. Então, então não existe a partícula divina? Não existe? Existe, só que ela não é uma partícula. É uma cordinha. Sabe esse elástico que você prende o seu cabelo para fazer o rabo de cavalo? Você imagina que ele ficou nervoso. E ele começa a tremer. Quando ele começa a tremer, ele começa a ter uma forma diferente, porque a velocidade, o tempo, determina a forma. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Um ventilador parado tem 3 passos. Quando você liga, viram 6, 12, daqui a pouco é um disco.
Aliás, o que é o ventilador? É um disco? São 6 pás? São 3 pás? Depende da velocidade. É exatamente isso que a física fala. Agora, você imagina a cordinha, o seu elástico de cabelo tremendo numa velocidade muito grande, ele vai acabar formando uma imagem de bolinha, uma partícula. Então, mesmo que eu tenha a mesma cordinha, ela vai ter aspectos diferentes. E ela pode ter esse aspecto aqui. Então, o que é que vai determinar se essa partícula é de um jeito ou de outro? É o jeito com que ela vibra. E se ela vibrar mais rápido que a luz, ela vai ser matéria espaço-tempo negativa. Deu agora? Tem um livro que eu não vou recomendar esse livro para você, a não ser que você seja físico, chama Universo Elegante. O autor é o Dr. Brian Greene, e ele fala da teoria das supercordas. O mais legal dessa teoria é que ela fala em 11 dimensões. São 10 dimensões mais o tempo. E essas dimensões, elas estariam dobradas como se fosse uma passadeira, um carpete. Olha lá. É o espaço-tempo que o Albert Einstein descreveu e explicou a gravidade. Então, é como se fosse um carpete mesmo, só que ele é molinho. Quanto mais massa eu tenho, vamos supor que eu ponho uma bolinha aqui, essa bolinha ela é pesada, tem muita massa. Ela deforma o espaço-tempo, fica uma quedinha. Qualquer coisa que passar por ali vai tender a cair naquilo. Não é? Vocês já viram isso, né? Essa história do Albert Einstein. Pois é. Agora você imagina, se eu colocar uma bolinha muito pesada, mas muito, muito, muito pesada, ela vai pesando, 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 até que ela atravessa e vai cair no carpete do lado de baixo. Pois ela atravessou uma dimensão. Aqui eu tenho uma, aqui eu tenho outra. Seriam 11, são 10 mais o tempo. E aí o que acontece? Isso aqui é o que os cientistas falam que é o buraco negro, que a gente observa no universo. Então por que ele seria negro? Porque ele acelera a partícula que é luz a uma velocidade acima da luz. Então ela desaparece aqui, fica escuro. Se você estiver do outro lado do carpete, você vai ver ela aparecer como matéria. Então se para a gente aqui o buraco negro puxa energia, puxa matéria, do outro lado ele cospe matéria. E aí você está fazendo uma transdimensionalidade. Eu imagino, aí a coisa, eu sou meio esquizofrênico, vocês tomem cuidado, mas isso da minha cabeça, eu acho que nós somos como se fôssemos pequenos buracos negros, porque nós temos essa transdimensionalidade. A gente tem uma estrutura que é capaz de nos conectar com as duas dimensões. Eu estou encarnado, mas parte de mim é manifesta aqui. A outra parte de mim está nessa outra dimensão que eu não consigo ver daqui. E interessante é que vocês já viram que todo espírito evoluído a gente chama de espírito de luz? Porque ele está vindo da dimensão de cima, é sempre luz para você. Estou muito maluco, não? Obrigado. Então, vejam vocês que nós funcionamos como se nós fôssemos pequenos buracos negros, e a gente fica transmitindo energia. Só que a diferença é que aqui a gente consegue fazer a coisa ir e voltar. A informação, ela vai e vem, vai e vem. Existe uma interface físico-etérica que é composta por uma matéria de transição chamada ectoplasma, que é a matéria que precisa da estrutura física biológica para ser produzida, porque o André nos ensinou que ela é produzida pela mitocôndria, mas que ela em si é matéria espaço-tempo negativa. Ela é transdimensional, por isso que a gente não consegue ver. Mas eu consigo modificar a estrutura, o ângulo das moléculas que formam essa matéria, e consigo até fazer ela ficar visível e tangível, que é o que acontece nas materializações. Bom, os sentimentos ou as ideias são produtos do princípio inteligente, eles não são matéria. Mas eles precisam da matéria para serem veiculados. Quando você ouve a Ave Maria de Gounod, o que é que você sente? Dá vontade de rezar? Dá vontade de fechar o olho? Pois então, a habilidade do artista é conseguir impregnar a matéria com o sentimento dele na hora que ele está produzindo a obra. Isso vale para qualquer arte, não é? Então o Gounod, ele estava em prece, e ele escreveu uma música e impregnou essa música com a prece. Quando você ouve a música, você ouve a prece. Você também faz a sua. Você é induzido. Pois todos os nossos sentimentos, todas as nossas ideias movem a matéria.
E essa matéria que se move é o pensamento. O pensamento produzido, o André nos ensina, pelo corpo mental. Essas letrinhas que vocês estão vendo aqui é a referência do André. E esse corpo mental, ele mobiliza a matéria do seu perispírito para produzir o pensamento, que é a matéria supraluminal. Este pensamento, ele se manifesta no seu corpo físico, nas suas células. E isso hoje não é mais uma hipótese, é fato. A doutora Candace Pert, que a doutora Marlene citou aqui, ela já mostrou que a mente se manifesta através de neuropeptídeos, que são substâncias químicas. E que essa comunicação é bidirecional, ela chama isso de rede bidirecional. Então, o seu cérebro produz neuropeptídeos que agem sobre as suas células, mas as suas células produzem neuropeptídeos que agem sobre o seu cérebro. E de uma certa maneira que tudo funciona como parte de um todo: sistema nervoso, sistema endócrino e sistema imunológico. Né? E muitos outros pesquisadores, como o Dr. Bruce Lipton, têm mostrado que o que você sente, o que você acredita, o que você crê, faz com que a sua célula funcione da maneira que você acredita. Se você acredita que você tem câncer, você vai produzir um. Depois vai ficar todo contente. Né? Porque é bem assim: doutor, eu vim aqui porque eu tenho câncer. Você vai lá, vira o cara do avesso e não tem nada. No outro ano ele volta lá: eu acho que eu vou ter câncer, o senhor pode procurar. E você procura, não tem nada. No terceiro ano ele vai lá, você acha o câncer. Ele fica: eu falei, mas eu disse. Bom, parabéns, parabéns. O senhor mostrou como o senhor manda nas suas células. Não é? Você pode fazer isso para criar doença ou para criar saúde. Aí a escolha é sua. Não é? Então, isso daqui é uma relação bastante importante que a medicina está começando a falar disso, principalmente a genética. Existe uma área da medicina, agora que tem esse nome bem simplesinho e pequeno, que se chama psiconeuroendocrinoimunologia. É a famosa tudologia, né? O psíquico influencia o neurológico, que comanda o endocrinológico, que determina a função imunológica. Então, como disse o Cajazeiras aqui, pouco importa a bactéria ou o vírus. Você usa ele como desculpa para ficar doente. Ele não é capaz de destruir o seu corpo, a não ser que você faça um pacto com ele, um acordo, né? Aí ele gosta. O psicólogo Albert Adler e o imunologista Nicholas Cohen, na década de 70, iniciaram a psicoimunologia, psiconeuroimunologia, psiconeuroendocrinologia, como você quiser chamar. Como eles fizeram isso? Eles pegaram uns ratinhos de laboratório, uns camundongos, e injetavam nos ratinhos um imunossupressor, davam para eles beberem, né? Imunossupressor com sacarina. E os ratinhos tomavam aquilo e a imunidade deles baixava. Depois de um certo tempo, ele tirou a sacarina com o imunossupressor e deu água normal. A imunidade dos ratinhos voltou ao normal. Num terceiro tempo, ele começou a dar só água com sacarina e a imunidade deles baixou de novo. Eles chegaram à conclusão que o que o rato pensa determina a imunidade dele. Se o rato consegue fazer isso, você provavelmente consegue também. Aí vem a história do efeito placebo. Eu acho muito engraçado isso, porque assim, quando os materialistas querem falar que aquilo é bobagem, eles falam: isso é placebo. Placebo é a maior prova da influência da cor do corpo sobre a mente. Eu estou dando água para o cara, eu estou falando que é antibiótico e a infecção vai embora. Ah, é placebo. Que bom. O que é o placebo? É ele fazendo a própria cura. Se você chega à conclusão que você decidindo: eu fui enganado. Bom, você foi enganado porque você queria estar doente. E ele disse para você que estava te dando o remédio que ia te curar. Então, se você decide que aquilo é, mas não é esse decidir: então agora eu vou decidir que eu vou viver 100 anos, eu vou viver. Não é assim. Você tem que acreditar, mas de verdade, né? Que é uma coisa que a gente não consegue fazer muito bem. É só você pensar na sua fé, na fé que você tem. Você tem fé, mas na hora que o calo aperta, a fé vai embora, né? Como dizia minha avó, fé de mais e fé de menos, né? Dr. Kazuo Murakami, da Universidade de Tsukubo, escreveu um livro chamado Código Divino da Vida. Ele fala que a atitude mental modifica os genes. Ele fez um trabalho em que ele pegou diabéticos e ele deu açúcar para os diabéticos tomarem e ele media a glicemia depois que eles tomavam açúcar. Para um grupo ele só fazia isso, para outro grupo ele fazia os diabéticos rirem. Pegava, contava uma piada, botava alguma coisa engraçada e eles ficavam rindo.
Ele mostrou que quando as pessoas riem, os diabéticos riem, a glicemia não aumenta. Aí ele começou a estudar e ele começou a descobrir que existem maneiras de eu ligar e desligar os meus genes. Os seus genes, você não pode mudar eles. Aliás, você pode, mas é muito difícil que isso aconteça. Para eles mudarem, você precisa fazer uma mutação genética. Mutação genética é você trocar a estrutura dos genes. Você muda a molécula de DNA. Você tira ela de um lugar, tira um pedacinho, coloca outro pedacinho. Isso é a mutação. Ela acontece quando você está reencarnando. Quando você está reencarnando, você consegue fazer isso com facilidade, porque as primeiras divisões celulares, as primeiras mitoses, você comanda aquilo lá. Aliás, já existem trabalhos científicos mostrando isso, que as primeiras divisões na mórula, blástula, as primeiras fases da embriogênese, determinam as suas características para o resto da vida. Não é? Agora, uma coisa você pode fazer, existem os fatores epigenéticos, são fatores não genéticos, que não estão no núcleo, mas que influenciam o funcionamento dos seus genes. E você consegue fazer com que esses genes funcionem ou não funcionem. É um liga e desliga, através de processos bioquímicos chamados metilação do DNA, por exemplo. Então, o que acontece? Você vai fazer os seus genes funcionar, mas do jeito que você quer funcionar. Então, é mais ou menos, eu sempre falo isso, a questão do operador. Qual era a diferença entre a Ferrari do Schumacher e a Ferrari do Rubinho? Quem sabe me dizer? O piloto, única e exclusivamente, o carro era o mesmo, ou não? Não que o Rubinho seja ruim, eu gosto muito dele, ele é ótimo piloto, mas o Schumacher é muito melhor. Então o Schumacher ganhava todas as corridas. É a mesma coisa, eu estou te dando um equipamento, são os seus genes. O que você vai fazer com eles depende da sua habilidade. E essa habilidade é informação. A informação é conhecimento. O conhecimento foi aprendido, desenvolvido através da sua evolução. É por isso que não dá para você encarnar num macaco. Não cabe. Não cabe você encarnar num cachorro. Não cabe. Porque o seu grau de conhecimento é muito maior e você não consegue colocar um sapato 28 num pé 44. Nem rasgando o sapato. Agora, você pode entrar num sapato maior, só que você não vai conseguir andar direito, porque você ainda não preencheu o espaço. Então, é exatamente isso que está se aprendendo com a genética, né? E o Dr. Kazu fala que a atitude mental modifica os genes. Se você tem uma atitude positiva, você liga os genes bons. Se você tem uma atitude negativa, você liga os ruins. Então, por exemplo, todo mundo achava que quando a gente terminasse o código genético, o genoma humano, a gente ia resolver todos os problemas do homem. E a gente sabe que existem genes que provocam câncer, são os chamados oncogenes. Bom, quando a gente souber todos os oncogenes, a gente desliga esses oncogenes, suprime eles e ninguém mais vai ter câncer. Já identificaram 80 oncogenes. 80. Sabe o que isso mudou para a oncologia? Nada. Porque ninguém sabe por que eles estão lá e não se manifestam, e o outro que não tem o oncogene tem o câncer. Porque quem está mandando é a mente, é o espírito, e ele escolhe. Então você pode ter os 80 oncogenes. Você é egoísta, quis vir com todos. Falou lá, olha, essa tem que ser minha última encarnação. Você pode mandar que eu vou segurar a onda. Se você trabalhar legal, nenhum deles vai se manifestar. Tá certo? Quem manda é o espírito. Dr. Kevin Egan, do MIT, ele publicou um trabalho na Science, que para mim isso aqui é a primeira prova científica da reencarnação. Eu vou explicar isso para vocês. Ele identificou a reprogramação epigenética. É o seguinte, se eu pegar uma célula sua e olhar o seu núcleo, olhar os seus genes, eu tenho condições de identificar, eles lá, né? Tem condições de identificar as etiquetas gênicas, que são aqueles genes que estão expressos. São aqueles genes que você resolveu usar, que são manifestos em você. Quando você tira uma célula para fazer um clone, por exemplo, então eu vou tirar a célula sua, vou tirar o seu núcleo para fazer um clone. Quando eu tiro a célula do seu corpo, essas etiquetas desaparecem. Vão embora. E se elas não reaparecerem, o clone não dá certo. Fica multiplicando um monte de células iguais e fica por isso mesmo. Agora, e quando dá certo? Quando dá certo, elas reaparecem. Mas nunca, vejam bem, nunca
nos mesmos lugares. O que está acontecendo aqui? O Dr. Kevin Egan não sabe disso, eu estou contando para vocês, é segredo. Houve uma reencarnação. Eu consegui formar um novo clone porque veio um novo espírito e pegou aquelas informações dos genes e imprimiu nelas o seu comando. E começou a fazer aqueles genes trabalhar para ele. Eu tenho um modelo organizador biológico, eu tenho um campo biomórfico, ou melhor dizendo, eu tenho perispírito? Tenho. Então eu vou desenvolver uma forma humana. Certo? Você veja que eu estou mesclando o André Luiz com as coisas da ciência, não é? E agora o Dr. Bruce Lipton, em 2007, nesse livro A Biologia da Crença, que é muito legal, e ele diz lá, não são os hormônios e os neurotransmissores que dirigem nosso corpo, mas nossas crenças. Olha, um cientista americano da Universidade de Wisconsin, que tem uma série enorme de trabalhos publicados, falar um negócio desse é algo para se pensar. Com relação à constituição do ser humano, o que nos diz André Luiz? Que existe um perispírito. Um biólogo inglês chamado Rupert Sheldrake escreveu esse livro, Uma Nova Ciência para a Vida, em 1981, que ele fala dos campos morfogenéticos. Ele fala que é necessário que exista um molde energético para determinar a forma humana. Até hoje, ninguém sabe na embriologia como é que as suas células sabem que ela tem que subir e se transformar num neurônio e a outra que tem que descer e se transformar numa fibra muscular. Ninguém sabe como é que ela sabe que se ela é do braço direito tem que ir para a direita, se ela é do braço esquerdo tem que ir para a esquerda. Quem dá orientação espacial para as células? Quem diz para essa célula, você vai ser um neurônio, você vai ser um miocárdio, você vai ser uma célula adiposa? Quem diz para a célula? Ah, os genes. Mentira! Os genes de todas as células dizem a mesma coisa. É uma imagem holográfica, nós somos um holograma. Dentro de cada parte existe o todo. Então, alguém tem que dizer para aquela célula, olha, você tem que se transformar nisso, ou não, você vai se transformar naquilo. Quem é que faz isso? E aí vem o Dr. Sheldrake e diz que existem campos morfogenéticos, que não são materiais, e que organizam e determinam isso. Existe um metasistema, que o Dr. Enério Guimarães Andrade, aqui no Brasil, chamou de modelo organizador biológico. Um metasistema, modelo organizador biológico, o nosso bom e velho perispírito. E isso é uma coisa também que eu achei bastante interessante. Agora, em 2005, na Áustria, eles publicaram um trabalho sobre as zonas geopáticas. Bonito, não? É o novo nome para os chakras. Eles fizeram uma máquina que é uma evolução da foto Killian, só que ela pega o corpo inteiro e ela tem uma série de mecanismos para evitar as interferências externas. E nessa máquina, eles descobriram que existe um corpo energético e esses corpos energéticos têm focos de energia que estão localizados em posições específicas. São 7 especificamente. E que estão nas posições coronal, frontal, laríngea, cardíaca. Vocês já viram isso em algum lugar? Não? Pois é, chama zona geopática, novidade, viu, pessoal? E o mais interessante é que o trabalho, quando eu levantei esse trabalho para ler, eles não estão nem querendo mostrar que isso existe, eles já estão estudando formas de harmonizar, porque eles descobriram que quando eles percebem alterações naquelas zonas geopáticas, existe doença física a seguir. Bom, quando a gente fala que o André antecipou em meio século a medicina, eu não estou falando abobrinha, estou não? Você nem precisa ser espírita para acreditar. É só você ler e ver a data. Metasistema, né? Dr. Michael B. Essa questão do metasistema, eu associo isso à reencarnação. A reencarnação como lei biológica. É o que eu coloquei no Reencarnação como Lei Biológica, no livro. Porque já existem vários dados científicos mais do que suficientes para eu, no mínimo, colocar a reencarnação como hipótese científica válida. No mínimo. Se você é absolutamente contra, você lê aquilo, você tem que pelo menos admitir que a hipótese é verdadeira. Você sabe que eu sou atrevido, diz que baixinho é folgado, né? Eu sou baixinho, sou folgado, não fujo à regra. Eu dei uma aula sobre reencarnação na Faculdade de Medicina, com o risco de ser mandado embora, né? E fui, mas fui antes. Eu fui da primeira vez que eu lancei o primeiro livro, mas depois eu voltei, e aí eu dei de novo para ver se eles mandavam embora de novo, até agora não aconteceu nada. E eu falei sobre a reencarnação como lei biológica, e quando eu terminei a aula, veio um aluno falar para mim assim, professor, o senhor me criou um grande problema. Eu falei, o que eu fiz?
A intenção é ajudar, né? Falou, não, é porque eu sou evangélico. Ai, meu Deus, agora que eu vou apanhar. Mas o senhor me convenceu que a reencarnação é uma hipótese científica válida. Eu falei, que bom, então você vai ser o primeiro evangélico que acredita em reencarnação. Porque a gente não está falando de religião. Aliás, eu tenho uma coisa, eu preciso dizer isso para vocês. Eu faço uma diferença entre religião, fé e espiritualidade. Religião, para mim, é você com os outros. Fé é você com você mesmo. Espiritualidade é você com Deus. Para eu atingir a espiritualidade é algo intrínseco do ser humano. Eu não preciso das outras duas, mas é muito bom que eu as tenha. Eu posso chegar a desenvolver a minha fé a partir da minha religião, porque a religião pode me incitar a esse conhecimento, mas eu não preciso dela, desde que eu reflita comigo mesmo aquilo que eu acho que é verdadeiro ou não. Porque lá dentro eu tenho a verdade, porque a minha essência intrinsecamente eu sei da existência de Deus. Não é? Então, se eu refletir sobre isso, eu posso me alçar através da minha fé para a minha espiritualidade. E o dia que eu conseguir fazer uma prece sozinho, e no final da prece eu estar emocionado, meu corpo estar funcionando de maneira diferente, eu estar taquicárdico, chorando, eu consegui fazer conexão com Deus. Não é? E isso só depende de você. Aliás, como tudo na vida, né? Até a sua genética depende de você. Então é o famoso se vira, não é? O Dr. Michael Behe fala da origem planejada da vida. Ele fala de uma inteligência que existe independente do corpo. O Dr. Ian Stevenson fala das lembranças de vidas passadas. E ele fala que você pode ter sido uma personalidade e você morreu e depois você vai formar um outro corpo, uma outra personalidade, e essa nova personalidade você pode imprimir no seu novo corpo físico aquilo que você aprendeu no anterior, né? E as marcas de nascença que ele provou isso daí. Então, você morreu com um tiro no peito, vem com uma mancha onde você tomou o tiro no peito, né? E assim por diante. O livro dele tem 2.600 páginas. Não é? Ele estudou por mais de 40 anos esse assunto. Então ele provou a reencarnação. Só o Ian Stevenson já era suficiente. O Dr. Bruce Lipton, que fala da mente coordenando o corpo. O Dr. Kazuo Murakami falando que você coordena e manda na sua biologia. O Dr. Rupert Sheldrake falando dos campos biomórficos. Amit Goswami dizendo da física quântica e dizendo que o seu cérebro é um colapso quântico da sua mente. Os pesquisadores de experiência de quase morte provando que a consciência existe com o cérebro inativo. E as terapias de vidas passadas, com o trabalho do Júlio Prieto Pérez, que colocou o pessoal numa tomografia por emissão de pósitrons e viu que as áreas do cérebro que eram ativadas quando ele estava na TVP eram as áreas da memória. Pronto. Em qualquer uma dessas situações, você está admitindo a existência de algo não físico e que coordena e constitui o físico. Bom, se esse não físico coordena o físico, ele tem que existir antes do físico, tá certo? Se ele existiu antes e constituiu o físico, ele vai continuar existindo depois que esse físico desaparecer, tá certo? Se ele pôde constituir um físico uma vez, ele não pode fazer de novo, por quê? Reencarnação. Com relação à biologia celular e molecular, a gente pode falar com relação às estruturas mentais que influenciam os genes. O André Luiz falou isso em 1958, eu errei aqui, né? 800, é 900. O Kazuo Murakami em 1997 e o Dr. Bruce Lipton em 2005. Eles estão falando a mesma coisa que o André falava. E se há 10 anos atrás você chegasse para um biólogo e falasse para ele que a sua mente determina o funcionamento dos seus genes, ele ia ter cãibra de tanto rir de você. Isso antes deles tomarem o tapa na cara do Projeto Genoma. Tinha que ter 100 mil genes no mínimo. A gente tem o mesmo número de genes que um rato. A gente tem o mesmo número de genes que um cachorro, que um macaco. E o pior, os genes são os mesmos. A diferença é de um pouco menos de 1%. Olha, isso é um ultraje para o materialista. Não é? O problema é que a complexidade humana não é algo a ser provado, é algo a ser explicado. E como já disse o Dr. Krieger, não é nos genes. Então, onde que está? Está na mente. Quem é essa mente? É a sua inteligência, é aquilo que dá ordem, é aquilo que organiza as moléculas, é aquilo que realmente está colapsando o seu corpo físico hoje, que está determinando isso.
Não é? Todos nós aqui somos médiuns de materialização. Nós materializamos o nosso corpo. E quando você tem um filho, né, as mulheres, elas estão tendo uma experiência de incorporação fisiológica. Você tem um espírito que você incorpora ele por 8 meses. Só que você incorpora, mas ele consegue desenvolver o próprio corpo físico dele, usando o seu auxílio, ou às vezes até lutando contra aquilo que você acredita. Ainda dentro da biologia celular e molecular, ele fala, o André Luiz, que o espírito influencia o citoplasma. Até bem pouco tempo atrás, todos os biólogos falavam que o comando da célula estava no seu núcleo, e que eram os genes que determinavam o funcionamento celular. Aí quando eles começaram a fazer essa história aí de tirar o núcleo para fazer o clone, a célula que eles tiram o núcleo continua viva, funcionando, feliz da vida. Pô, então como é que funciona isso? Não funciona, porque na verdade a célula, o núcleo não é o cérebro da célula, é apenas o arquivo. Ali estão as receitas dos bolos que você vai fazer no citoplasma. Né? Os bolos são as proteínas. E quem é que estimula essas receitas? Quem é que escolhe essas receitas? São proteínas que vêm do citoplasma. E quem que faz essa proteína do citoplasma funcionar? Boa pergunta. São as inteligências, são os metassistemas. Então, o controle da célula não está no núcleo, está no citoplasma. E o André falou isso em 1958. E agora os biólogos estão descobrindo que, na verdade, o núcleo é comandado pelo citoplasma e não o contrário. E quem é o grande perceptor disso é a membrana celular. E na membrana celular existem receptores que também são proteínas, mas que eles não se modificam, é sempre a mesma proteína, só que elas ficam mudando a sua conformação espacial, igual aquela cordinha que eu mostrei do começo para vocês das supercordas. E ela muda isso de uma maneira tão rápida que ela acaba se comportando como uma onda. E para o hormônio, o neuropeptídeo se ligar nesse receptor, ele precisa encontrar esse receptor na posição exata que ele encaixa. Como ela fica mudando o tempo inteiro, como é que vai encaixar? Vai encaixar porque, através de um colapso quântico, a sua mente escolhe a forma do receptor. E aí ele vai dizer se aquela molécula que você ingeriu do remédio vai realmente fazer função ou não na sua célula. Não está no André Luiz, isso não está nos livros de biologia, viu, pessoal? Nos livros não, que não chegou nos livros, está nos trabalhos científicos falando sobre biologia. Parece ficção científica, mas não é verdade. O fim do determinismo genético, né? O determinismo genético é aquela história, você é os seus genes. Então, se você vai ser, aquela história que o pessoal falava, nunca adote uma criança, porque se ela for filho de um assassino, ela vai ser assassina também. É o negócio do aborto depois do estupro, né? Você vai ter filho de estuprador, o seu filho vai ser um estuprador também. Isso é uma bobagem genética, biológica e espiritual. Não é? Porque a gente sabe que não existe determinismo genético. Aliás, os genes é que estão subjugados ao que você acredita, ao que você pensa, ao que você vibra. As células, na verdade, são nanomáquinas. O André Luiz fala isso. Ele fala que são animáculos infinitesimais domesticados. Ele dá um show, né? Os genes e as proteínas são os controles. Quem comanda os controles? A explicação para as diferenças de complexidade do ser humano está no paradigma espiritualista, a admissão de um metassistema. Aqui é uma célula, né? A doutora Marlene mostrou um desenho bem parecido. Você tem o núcleo, o nucleolo, o complexo de Golgi, aquela coisa toda. E aqui tem os centríolos. O controle da célula não está no núcleo, está no citoplasma. Isso fica bem evidente na mitose. Os centríolos é isso aqui, ó, são microtúbulos. E o que eles têm a ver? Eles têm a ver que é o seguinte, quando a célula vai se dividir, esses microtúbulos eles vão cada um para o lado. Vai um centríolo para a direita e um centríolo para a esquerda. O núcleo, a membrana do núcleo desaparece. E a cromatina, que é o seu gene desenrolado, se enrola todo e forma os cromossomos. O mais legal é que esses centríolos, eles mandam filamentozinhos que vão direitinho no cromossomo que você quer e puxa ele para o seu lado. E o outro centríolo puxa para o outro lado, dividindo direitinho a informação genética em duas partes. Quando você já puxou cada um para um lado, aí você fecha o citoplasma e fecha de novo
o núcleo. Eu tinha trazido um filminho para passar, mas não deu certo, que mostrava isso daí. Então, você veja que o centríolo, ele é um transdutor da vontade da divisão celular. E a divisão celular é algo extremamente importante, porque tem a ver não só com a multiplicação das suas células, mas também com os problemas quando essas células não se multiplicam bem, que são as neoplasias, os cânceres, né? Então aqui, essa é uma imagem, não é desenho, é uma imagem verdadeira de uma célula vegetal, e aqui o centríolo, a gente não vê o centríolo, mas você vê os cromossomos indo para as periferias da célula. Daqui a pouco ela vai fechar, aqui vai formar duas células. E o André Luiz fala assim, olha só, aliás, isso não é do André, isso é do Emmanuel. A depressão influencia as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. É uma das coisas mais evidentes, né? Eu sou cirurgião do aparelho digestivo, não conheci até hoje um doente com câncer de pâncreas que não fosse depressivo. O paciente depressivo, ele prejudica o processo de mitose dele. Ele abre espaço para essas células se desagregarem. E eu, para mim, tenho que... são falhas, rasgos no perispírito. E aí você perde o controle. E essa célula se multiplica desordenadamente. Enquanto a célula está sob julgo do perispírito, ela não se rebela. Quando ela perde isso, ela se rebela e vira um câncer, vira um tumor. É o que acontece com as células embrionárias, células troncoembrionárias. Você tira ela do embrião, que já tinha um modelo organizador biológico, e você coloca ela sob julgo de um outro princípio, de um outro perispírito, ela não aceita o comando. E ela fica se multiplicando desordenadamente e dá os tumores teratogênicos. Então, depressão e câncer. A mente pode produzir ruptura na harmonia celular. Isso desarticula o sinergismo entre as células, promove o surgimento de tumorações e metástases, né? E a enfermidade é resultado dessa desarmonia espiritual. Os vícios da mente alteram os campos de força. Tudo isso colocado por André Luiz, né? Nessas obras citadas aqui, e que tem a ver com a oncogênese, produção de tumores. Isso gera uma nova fisiopatologia, né? O que é fisiopatologia? É o estudo dos mecanismos de criação da doença. Se você está doente, alguma coisa fez você ficar doente, não é isso? O que é que fez você ficar doente? Essa é a fisiopatologia. Até hoje a gente estuda a fisiopatologia preocupado com o mecanismo celular, hormonal. Tudo bem, mesmo assim a gente não explica. Como é que você explica a doença reumática? Não explica. Dá corticoide. Não dá para explicar. Por quê? Porque a gente não sabe. De onde vem isso? Vem da desarmonia, do comando errado. Não é? E você pode tanto deprimir o seu sistema imunológico e ficar suscetível a uma infecção, quando você pode hiperexcitar o seu sistema imunológico e produzir uma rejeição contra você mesmo, que é a doença reumática, a doença autoimune. Então, essa interação transdimensional determina uma nova fisiopatologia. A alma gera o perispírito, e o perispírito existe com base no corpo mental, não é? Então o corpo mental dá forma para o perispírito, o perispírito dá forma ao corpo físico, e o intermediário é o duplo etérico, formado principalmente de ectoplasma. A relação de causa e efeito a alma é a causa, não é? O perispírito é o intermediário, porque aqui é o seguinte: quando você está diante do espelho e você levanta a mão, quem levanta a mão primeiro, você ou a imagem do espelho? Teoricamente é a imagem do espelho, pessoal, porque a luz tem que bater no seu corpo, ir para o espelho e voltar para você. Só que isso é uma coisa bem rápida, ou não? Então, quando o seu espírito, quando a sua alma se transforma, o seu perispírito imediatamente se transforma. É a sua imagem no espelho. Certo? E isso vai acabar acontecendo no corpo físico. Só que aqui já demora um pouco mais. Tem um trabalho feito por um chinês chamado Kim Bon, que ele viu os meridianos acupunturais em microscopia eletrônica. Ninguém sabe disso, né? Foi na década de 60. Esse cara tinha que ter ganho o prêmio Nobel de Medicina. Ninguém nem conhece ele, acho que ele já até desencarnou. E eles mostravam o seguinte: se eles seccionassem esses canaizinhos do fígado do ratinho, 9 dias depois o ratinho começava a desenvolver cirrose. Veja, é a cascata da fisiopatologia. A causa, a alma, o perispírito, as células. Aqui a gente experimenta o efeito. Às vezes esse efeito é uma consequência, é uma drenagem. Por isso que eu digo que às vezes o câncer ele não pode ser curado porque ele é a cura. Se você estiver pensando na cura física, então você ainda não entendeu o que é a constituição do seu ser.
Você não é o seu corpo, você é a sua alma. Você não é nem o seu perispírito, porque quando você chegar lá e sentar lá junto com Jesus e começar a discutir com ele como é que vai ser o novo mundo que você vai ajudar a criar, você já não vai ter perispírito. Mas você vai continuar sendo você. Então olha lá, não é? Alma, perispírito e célula. Então, se às vezes esta doença, isso aqui é uma via de duas mãos. Se essa doença vai transformar a sua experiência, você percebe isso aqui e você passa a agir diferente. Então, a alma, comandos harmônicos, ordem, sincronia, saúde. Chama atenção para o seguinte: não existe bem e mal, como não existe luz e escuridão. Existe a luz e a ausência da luz. Existe o bem e a ausência do bem. Você nunca viu ninguém conseguir tirar a luz de uma vela acesa. Mas sempre que você liga, nem que seja um fósforo, a escuridão vai embora. É a mesma coisa com o bem e o mal. O mal é a ausência do bem. Então, se você tem mal, é porque está faltando o bem. Você não precisa combater ninguém, só a sua falta de ânimo para seguir o caminho certo. E aqui, a fisiopatologia da alma tem a ver com os sentimentos e as ideias, porque isso aqui é que é produzido no seu corpo. O problema é que isso aí gera pensamentos, e os pensamentos já são matéria, espaço-tempo negativo, mas é matéria, e veicula sentimentos. Quando você deseja o mal de alguém, você já está desarmonizando as suas próprias células. É aquela história, se você quer desejar o mal do outro, você fala, mas também você vai quebrar a perna, né? Você já quebrou a sua, você já fez mal para você. Agora, ele vai quebrar a perna ou não, vai depender do que ele achar disso. Se você tem um vizinho, você acha ele mó chato, mas ele acha você um cara legal pra caramba, quanto mais praga você rogar para ele, pior vai ser para você, ele vai continuar igual. Porque, na verdade, para você ofender, para você prejudicar ele tem que ouvir o que você vai falar e sentir o mesmo por você. Eu não consigo prejudicar o outro, eu posso induzir ele a se prejudicar. Isso é a maior boa notícia que o Espiritismo dá para a gente. Sabe por quê? Porque eu, para ser feliz, não dependo de ninguém, só de mim mesmo. É só eu decidir que eu quero ser feliz. É por isso que tem gente feliz na favela e tem gente infeliz no castelo, na mansão. É uma questão de escolha. A física quântica fala isso. Depende do observador. A doença vem sempre de dentro para fora, nunca de fora para dentro. E se você quer curar alguma coisa, você tem que buscar lá dentro. Por isso que eu digo, o Cajazeiras diz que ele é médico para curar, não é, Cajazeiras? Eu acho que nem isso. A gente é médico para ajudar. Porque quem cura é o paciente. E Jesus dizia isso. Quando ele fazia o milagre, ele não falava, eu te curei, vai, não peques mais. Ele falava, a tua fé te curou, vai, não peques mais. Efeito placebo. Se você encontrasse Jesus, ele está aqui entre nós, né? Diz que quando tivesse mais de 2 falando o nome dele, ele está aqui então. Mas vamos supor que ele se materializasse aqui. E ele dissesse assim para a gente, vocês todos estão curados e vocês não têm mais dor, todo mundo ia sair daqui curado ou não? Se ele em pessoa materializasse aqui, bom, ele fez o milagre? Não, é que a gente acredita nele. Agora, se ele aparecer, aí eu acredito de verdade, eu não. Aí eu vou estar fortemente induzido a materializar aquilo que ele falou. É isso que acontece muito com o médico. A palavra do médico tem uma força enorme. Se eu digo para você, não tem mais jeito, você vai morrer, é uma sentença de morte. Porque o paciente acredita no médico. Aliás, isso é um problema, você tem que ouvi-lo, mas tem que ponderar, né? Porque ele é igual a você. O Dr. Harold Canning fala de espiritualidade, 450 artigos publicados. A espiritualidade diminui a depressão, diminui o suicídio, diminui o abuso de droga e álcool, melhora a imunidade, diminui derrame cerebral e infarto agudo do miocárdio. Isso aqui, tudo trabalho científico, viu, pessoal? Mostrando. Aliás, ele fala da espiritualidade intrínseca, porque tem a intrínseca e a extrínseca. Eu vou falar de espírita. O cara vai no centro, faz a sopa e tal, e todo dia está lá no centro e tal, mas lá dentro não acontece nada. Ele continua um tirano em casa, briga com o filho, tudo tem que ser do jeito dele. Isso não é fé, é uma fé extrínseca. Ele acha que ele indo, ele vai resolver o problema dele, né? Vai garantir um lotezinho lá no nosso lar, de preferência vizinho do André Luiz, não é? Então ele vai, faz a sopa, tal.
Mas tem a fé intrínseca, é aquele que faz tudo isso, ou nem isso, faz outras coisas, ninguém fica sabendo. Porque aquilo faz bem para ele sabe que ele acredita naquilo, isso é a fé intrínseca. Essa fé intrínseca é que faz esses milagres aqui. Glândula pineal, Missionários da Luz, 1945. Aliás, hoje a doutora Marlene me tirou uma grande dúvida. Eu queria saber quem tinha desenhado o André Luiz aqui. Aí foi uma reunião de materialização, que o Chico participou, e o André se materializou e o desenhista desenhou ele. Lá ele diz assim, que a reencarnação termina aos 7 anos de idade, que na puberdade você tem o início da conexão definitiva, né, entre as influências do meio, as influências do espírito, secreta hormônios psíquicos, tudo sobre a pineal. Controla o sistema endócrino, ligada à mente pelos princípios eletromagnéticos, ação sobre o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é o que faz a adrenalina e a noradrenalina. Quando você toma susto, seu coração dispara, sistema nervoso autônomo. Graças a ele que você pode dormir e acordar no outro dia, porque ele toma conta que você continue batendo o coração, respirando, controlando a temperatura, né? E tem função primordial na mediunidade. Olha, de tudo isso aqui que eu tirei do capítulo Epífise, a única coisa que a ciência não provou ainda é essa última aqui, sobre a mediunidade. O resto, tudo já tem artigo científico. Eu vou com a doutora Marlene, o Alberto, nós vamos lá para Inglaterra, em outubro. E eu vou mostrar isso aí para os ingleses. Só que lá no slide deles tem um monte de referência bibliográfica aqui, que a gente tem que mostrar que não é mentiroso, né? Aí depois eles ficam copiando para ver se é verdade, né? Mas tá lá, já está provado. A pineal com as gônadas, isso daí é ciência, né? Que a ciência diz, os cristais que aparecem na pineal aparecem por volta dos 7 anos de idade, isso determina o início da puberdade e tem relacionado com a fertilidade. A pineal e não a melatonina responsável pelo ritmo sazonal da atividade testicular. Controle sobre outras glândulas, que já é provado, controla a hipófise, controla o pâncreas, paratireoides, adrenais, gônadas e controla a imunidade. Existem receptores de melatonina nos linfócitos. Isso já está provado também. Controladora das controladoras, é assim que ela está sendo chamada, a pineal. Sobre a cronobiologia, né, os ciclos biológicos, Zeitgeber, temperatura do ambiente, pressão atmosférica, presença de alimentos, fatores sociais, isso daqui são coisas que determinam os seus ciclos biológicos, né? Às vezes você sabe que é Natal, por quê? Porque começa a aparecer castanha, noz no supermercado. Você sabe que é Páscoa, por quê? Porque você não consegue andar no supermercado de tanto ovo de Páscoa, não é assim? Hoje já não tem mais muito isso, mas tinha a época do morango. Hoje eles congelam, então você pode ter a fruta o ano inteiro, mas tem a época da colheita do morango. Isso tudo, esses cheiros, esses alimentos, dizem para você em que fase do ano você está. Isso tem uma importância muito grande no controle do seu organismo físico. E a glândula pineal, ela está envolvida em 3 Zeitgeber. Zeitgeber é isso, são marcadores de tempo. É um nome em alemão. A luminosidade, os campos eletrostáticos e os campos eletromagnéticos. Esses 3 são percebidos pela glândula pineal e isso faz com que ela sincronize você com o universo. Porque ela diz para você qual é a posição que está a Terra. E a Terra em relação aos astros. Né? Então está te comunicando, te conectando com o sistema solar. A areia cerebral, que já foi considerada uma degeneração da pineal, é na verdade uma organização de cristais de silício que entram em ressonância com os campos eletromagnéticos. Então, quando eu entro num campo eletromagnético, esses cristais ficam ressonando e existe uma microcápsula ao redor deles que fazem com que isso se transforme em potenciais de ação. Isso aqui é interessante. Eles estão muito preocupados se celular dá câncer. Então, eles começaram a colocar o campo eletromagnético gerado pelo celular e as ondas de rádio que ela emana próximas de pineais humanas. Então, o cara acabou de morrer, né? Um indigente. Eles tiram a pineal do indigente, colocam num sistema que tem a mesma resistência eletromagnética e coloca um emissor de onda de rádio e esse emissor ele eleva em 1,5 grau a temperatura da glândula pineal. Ou seja, a glândula pineal percebe ondas de rádio. Com relação à mediunidade, a gente vai começar a entender agora. O Júlio está indo para os Estados Unidos com 10 médiuns psicógrafos para fazer um estudo de psicografia com esse aparelho, que é a tomografia por emissão de pósitrons. E aí a gente vai conseguir mostrar que a glândula pineal está envolvida nisso daí,
né? O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, a tese de mestrado dele é sobre glândula pineal e ele mostrou essas estruturas, os cristais, a constituição desses cristais. Ele traz essa teoria aqui. A gente estava discutindo sobre isso, a doutora Marlene, isso tem que ser visto com algumas reservas, porque o Chico, por exemplo, ele fazia de tudo. Ele tinha mediunidade de incorporação, tanto quanto de desdobramento, com a mesma facilidade. Mas, muito provavelmente, isso pode determinar uma ou outra característica. A gente ainda não sabe, precisa estudar. Eu sempre pensei, e se tirar a pineal, o que acontece com o médium? Vocês já pensaram nisso? Ela é tão importante, se eu tirar a pineal, ele não vai ser mais médium? Infelizmente, eu não tenho essa resposta, porque eu não conheço nenhum médium, já acabou, né? Eu procurei, não existe relação. Eu não conheço nenhum médium que teve que operar a pineal, e os artigos científicos não falam sobre isso. Eu conversei com um colega, que é neurocirurgião, e ele falou que o paciente fica diferente mesmo, mas ele não sabe explicar o que acontece. O que eu vi nesse trabalho da Universidade de Colômbia é que há uma alteração do status mental. Entenderam? Nem eu. E a melatonina tem uma ação sedativa. Os receptores MEL1 e MEL2, eles estão relacionados à mediunidade. Então, isso já é o que eu acho. Se você é um médium inconsciente, você tem vários receptores para melatonina no teu cérebro. Quando você entra em transe mediúnico, você começa a produzir melatonina, ela desliga o cérebro, ela bota você em estado de dormência, para que o espírito consiga se comunicar mais facilmente. Quanto mais consciente você é, menos receptores você tem. Para um médium fazer uma psicografia que nem fazia o Chico, de a letra, a caligrafia sair igual, ele não pode usar o padrão motor no córtex motor dele, porque senão sai a letra do médium. Então tem que desligar o córtex motor. Só quem pode fazer isso é a melatonina. Na minha opinião, né? Não sei, pode ser mentira. Então, a mediunidade aplicada a campos eletromagnéticos complexos. Esse é um trabalho que eles colocaram 500 voluntários num campo eletromagnético complexo e os voluntários tiveram visões, propriocepções, experiências sensoriais, só que desorganizadas, sem ordem. Isso prova que a pineal está relacionada com a mediunidade. Porque se você estimular ela com esses campos eletromagnéticos, que a gente sabe que ela estimula você começa a ter visões e sensações de visão, que é o que acontece na mediunidade. Só que na mediunidade aquilo tem um sentido, não é uma alucinação. É alguma coisa que está realmente acontecendo. Então a pineal é a via fisiológica da mediunidade, eu não tenho dúvida disso. O André Luiz fala das 3 casas mentais, vocês devem ter lido também. Tem um trabalho do Dr. Paul MacLean que fala exatamente isso. O subconsciente está na medula espinhal, que o André chama de porão da individualidade. O consciente está no córtex motor, que são as conquistas atuais, as forças da vontade. E o superconsciente está no lobo frontal. E o Paul MacLean fala exatamente a mesma coisa, mais de 10 anos depois. Com relação à anamnese, ele fala, o André, que a gente tem que fazer a ficha kármica, análise e cirurgia mental. Cirurgia mental é terapia de vida passada. Esse é o Júlio Preto Pérez. E a ficha kármica a gente consegue numa anamnese normal, ou então durante o processo mediúnico, ou durante o processo de terapia de regressão. E o Freud, né, falando do complexo de culpa, o Freud fala da importância da infância até os 7 anos de idade e tudo mais, que também está confirmado. A obsessão. O Dr. Alan Sanderson é um psiquiatra inglês, ele faz o Spiritist Attachment, que é a desobsessão. Ele percebe presenças espirituais nos pacientes psiquiátricos dele e ele faz desobsessão no consultório, sem nunca ter lido Kardec. Aí a gente vai lá e fala de Kardec, fala essas coisas, ficam doidinhos. Eles querem saber onde estão os artigos do Dr. André Luiz. E o André fala sobre isso, né? Que ontem o Bacelli falou. Não basta crer na imortalidade da alma, inadiável é a iluminação de nós mesmos. Fé intrínseca. Veja se a sua fé é intrínseca ou extrínseca. Importa elevar o coração, romper as muralhas que nos encerram na sombra, esquecer as ilusões da posse, dilacerar os véus da vaidade, abster-se do letal licor do personalismo. Nossa missão essencial é de converter toda a terra no templo augusto de Deus. Se você fizer a sua parte, você já está fazendo muito. Não é? E eu costumo dizer o seguinte, que se você fizer a sua parte, melhor para você. Se você não fizer, outro vem e faz. Para o universo e para a instituição divina não vai mudar nada, mas para você é a sua oportunidade de ouro. Veja, você veio no momento de transição brasileiro e espírita. Ou trabalha ou está demitido. Eu acho que a gente deve louvar este homem, a glândula pineal dele, que tanto nos ajudou e que trouxe, através deste médico, né,
Pode não ser ele, tem gente que não acredita, mas não é a cara do desenho? Carlos Chagas. É a cara do desenho, ou não é? E esses espíritos puderam trazer tantas informações para a gente que hoje norteiam, ou deveriam nortear a ciência, né? Profetizando as nossas conquistas. E se Deus quiser, a gente conseguir seguir essas orientações, a gente vai chegar neste outro homem aqui, que está de braços abertos esperando a gente. Obrigado pela paciência.